Bom dia, boa tarde, boa noite, querido campo progressista do Brasil e do mundo, né? A gente está aqui começando um Fórum em Cultura, ou Cultura em Fórum, e hoje, exatamente essa quarta-feira, dia 12 de setembro, um dia depois do golpe no Pinochet, né? Seria aniversário do Caio Fernando Abreu, do grande escritor Caio Fernando Abreu. E por coincidência, a gente está aqui com Luiz Fernando Almeida. Está há 7 anos, Luiz. 7 anos em cartaz com o espetáculo Dama da Noite, que é um espetáculo do Caio Fernando Abreu, justamente. E ele vai reestrear, retomar esse espetáculo aqui na Casa Fórum. Eu queria que você falasse da importância dele, tanto para a literatura, para o teatro e tal. O Caio, ele tinha um olhar muito peculiar para o universo, assim, para o mundo, porque ele falava muito sobre as angústias, sobre o proibido, sobre as dores. Por exemplo, ele foi o primeiro escritor brasileiro a falar sobre HIV, até então era um tema tabu, né? As pessoas tinham muito medo de tocar nesse assunto. Inclusive ele morreu em decorrência. Ele morreu em decorrência do vírus. Então, assim, ele tinha um olhar muito peculiar, era um cara extremamente criativo, jornalista, dramaturgo, escritor. Deixou uma obra gigantesca e toda a sua obra é muito atemporal, né? Ele na verdade, um filhote da ditadura, né? Então é daquela geração que ainda carrega um pouco aquela mágoa e aquela dor e externa isso através da sua obra. E agora conta pra mim, você tomou contato com a obra do Caio há quanto tempo atrás e como você chegou no Dama da Noite e a vontade de montar? Assim, o Caio é o primeiro, eu li a obra do Caio na primeira vez na adolescência, assim, e o Caio foi o primeiro escritor que eu li e falei assim, pô, alguém fala minha língua, sabe? Tipo, esse cara, eu quero ler sobre essas coisas. Certo. Essas coisas fazem sentido pra mim. E aí o primeiro livro que eu li do Caio foi o Morangos Mofados, e aí depois eu fui ler Os Dragões Não Conhecem o Paraíso, que é o livro que tem esse conto. E eu mudei para o Rio de Janeiro, eu morei um período no Rio de Janeiro, no final da década de 90, começo dos anos 2000, e lá eu assisti a montagem, que é uma das montagens mais consagradas desse texto, feita pelo Gilberto Gravonsky e tal. Pela primeira vez eu assisti o Gilberto fazendo esse espetáculo. Já existia uma adaptação para teatro do texto? Já, esse texto é montado há muitos anos, assim, né? Quem adaptou para o teatro? Então, por exemplo, a adaptação que eu faço é uma adaptação minha e do André Leão, que é o diretor. É a nossa adaptação para o conto. Então tem várias pessoas. André Leão, vamos fazer um parênteses, linha de rodapé. André Leão é um grande diretor de teatro. Carnavalesco, ele dirige Ele é o diretor do espetáculo. Isso, então tá explicado. E além disso, assina a adaptação, a trilha sonora também, e me acompanhou durante os 6 primeiros anos também, dando todo o suporte técnico e tudo mais, assim. Trilha sonora vocês usam o quê? A gente usa os amigos do Caio, tem Rorô, tem Cazuza, A trilha sonora é um pouco na memória afetiva do Caio, né? E aí, assim, eu assisti o Gilberto fazendo esse espetáculo e eu fiquei muito fascinado, porque eu tinha visto aquele conto que tinha me arrebatado na adolescência, materializado ali na minha frente. Eu tinha visto aquela personagem. E aquilo me deixou extremamente inquieto. Nesse momento eu estava morando no Rio, eu não estava trabalhando como ator, eu só estava trabalhando como produtor, fazendo um monte de trabalho que nem sempre eu achava legal, mas tinha que pagar as contas. Tem que fazer, né? E aí eu fiquei com isso muito forte. Quando eu volto a morar em Santos em 2006, eu volto a atuar. Eu tinha ficado um período sem atuar, eu volto a atuar. E aí em 2011, eu, por um acaso, achei o livro fazendo uma faxina em casa e reli o conto e decidi montar. E aí, assim, foi um processo muito rápido. Isso aconteceu entre o Natal e o Réveillon. Eu comecei a ensaiar no início de janeiro. Eu fui conversar com... eu procurei o Marcos Breda, o autor, para saber sobre a questão dos direitos e tal, pelo Twitter. E aí ele me direcionou pela pessoa que estava responsável pelos direitos e tal, que é a família do Caio. Entrei em contato, negociei toda essa história, mas a gente optou por fazer uma adaptação e não trabalhar o conto fielmente. Mas a partir dali, eu dei o start. Mas isso de adaptar o conto, isso foi uma exigência da família ou foi uma escolha sua? Não, na verdade foi uma necessidade que a gente sentiu durante o processo. Certo. A gente foi buscar os direitos autorais, a autorização, a gente obteve a autorização para montar o conto fiel, mas durante o processo de montagem a gente sentiu a necessidade de fazer algumas adaptações no texto para aproximar desse público que,
Hoje tem um público muito jovem que consome ensaio através das redes sociais. Sim. Né? Em pequenos fragmentos. Tem muito texto que não é dele, que tem exatamente, dele, tanto dele quanto da Clarice. As pessoas também atribuem muito texto. Ele é um dos preferidos. Clarice, eles pegam o Fernando Veríssimo. Isso, o Drummond também. Drummond também fica nessa lista. Tem poema ruim que é assinado pelo Drummond, coitado. E aí, assim, a gente sentiu que era esse público que chegaria para assistir esse espetáculo. Então a gente sentiu a necessidade de adaptar, fazer. E são pequenas adaptações, na verdade, é uma adaptação muito fiel. Mas a gente localizou, porque o texto ele se passa na década de 80. Então ele tem muitas referências, por exemplo, ao visual dos anos 80, o cabelo arrepiadinho. Sim, verde-limão. E aí tem umas coisas que, por exemplo, não fazem mais sentido. Então a gente foi adaptando essas pequenas coisas. Também tem a coisa da abocanhadura, né? O figurino, quem foi o... O figurino é do Luiz Careca. Que é um amigo meu de São Paulo. Não, só um outro parênteses aqui, vocês vão ver daqui a pouco, o Daniel vai filmar, né, o Luiz montado, é um espetáculo à parte, só a figura dele. E aí assim, essas coisas também foram mudando, são 7 anos em cartaz. Então, por exemplo, antes eu fazia o espetáculo sem barba. Hoje, com toda essa questão também da discussão das questões de gênero, né? Falando sobre gêneros binários, não binários, transexuais e tal, eu optei por começar a fazer o espetáculo com a barba também, para que isso também esteja impregnado na personagem e seja um fator que possa ser apontado numa discussão, num debate, num papo e tudo mais. Bom, Luiz, só para encerrar, foi um prazer muito grande conversar contigo, né? Igualmente, obrigado. Assim, muita merda para você, muito mais, né? Obrigado. Daqui para frente, com esse espetáculo e com os outros que você tem também. E eu queria fazer uma última perguntinha sobre a sua carreira, que tem uma coisa curiosa que sempre me intrigou, que você viabiliza o teu teatro e consegue viver dele com uma maletinha. É só você e mais ninguém, né? Às vezes chega com um amigo, chega com um produtor ou um sonoplasta, ou muitas outras vezes sem ninguém e tal. Você me lembra a frase do Tom Zé, que ele dizia que das minhas dificuldades eu construí a minha diferença, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre as suas andanças solitárias. É um pouco do teatro santista com filosofia punk. Mas o seu teatro deixou de ser santista, o seu teatro ganhou o Brasil. Mas eu sou santista, né? Eu gosto de dizer, onde vou digo que sou de Santos, faço questão de dizer que sou de Santos, porque amo minha cidade. Meu teatro deixou de... cidade do teatro, né? Cidade do Plínio Marcos. Muitos talentos, tem muitos grupos, muitas pessoas talentosas na cidade. Mas meu teatro hoje não é um teatro santista, eu circulo muito mais. Mas tem uma coisa do jeito punk mesmo de fazer, do it yourself, né? Do faça você mesmo. Eu sou de uma geração onde não existiam, eu comecei a fazer teatro com uma geração onde não existiam editais. Né? Eu comecei a fazer teatro ainda no final da década de 80. Então as produções eram viabilizadas porque os artistas os grupos faziam festas, as pessoas tinham outros trabalhos e faziam poupanças. A base da paixão mesmo. A gente fazia teatro amador. Né? E aí, assim, então eu venho de uma escola, que é a escola do teatro amador, onde eu aprendi a fazer teatro, tirar leite de pedra. Então, em poucos momentos da minha carreira, quando eu morei em São Paulo, por exemplo, eu trabalhei como ator contratado de uma companhia. Tive, sim, essa oportunidade, fiz alguns espetáculos, em alguns momentos, mas a grande maioria da minha carreira, dos meus trabalhos, é produzido por mim, de forma independente. E eu fui criando, na verdade, eu acho que uma casca e criando também um maneirismo de fazer dessa maneira, né? Então hoje eu entendo que para eu poder me locomover, circular, o meu espetáculo precisa caber dentro de um carro, né? Porque isso facilita muito o meu acesso. Porque eu vou para lugares que muitas vezes não tem tantas condições de pagar o cachê ideal, mas eu quero estar lá e eu vou, né? E ao mesmo tempo eu faço apresentações onde eu passo apenas o chapéu durante a temporada eu ganho mais que amigos meus que estão em cartaz com ingressos a 50, 60 reais. E na grande maioria das vezes eu acabo ganhando mais que a galera que está em cartaz no teatro, porque geralmente tem 4, 5 pessoas no elenco, equipe técnica, e essa bilheteria é rateada. E eu geralmente, quando tenho alguém me acompanhando, no máximo são 1, 2 pessoas.
e para dividir, né, é isso. E o chapéu tem uma coisa, eu trabalho nesse sistema Pague Quanto Puder, com esse espetáculo, há 7 anos. Em algumas temporadas eu cobrei ingresso em São Paulo. Em algumas viagens que eu fiz havia cobrança de ingresso. Mas a maioria das temporadas eu sempre fiz no sistema Pague Quanto Puder. E sempre tive dinheiro no bolso para pagar as contas, para fazer as coisas, para fazer a manutenção do espetáculo. Eu acho que tudo está relacionado também como o artista encara o seu ofício, né? Eu acho a política de editais fundamental, mas a gente não pode deixar de realizar por não estar contemplado com o edital ou por não ter uma grande instituição por trás. Então, isso vem com a coisa da vocação, eu acho. Quem tem vocação segue com dinheiro, sem dinheiro, porque precisa levar o recado. É isso aí. Ô Luiz, muito obrigado mais uma vez. Esse foi mais um Fórum em Cultura com Luiz Fernando Almeida, ator, produtor, self-made man. Está em cartaz com Dama da Noite, Gotas de Codeína e quantos espetáculos vierem pela frente. Muito obrigado, gente. Valeu. Valeu.